2 de dezembro de 2025. Estamos no quarto ano, dia 282, desde o início da invasão total. Bem-vindos de volta ao relatório diário da situação. Os assinantes e membros do canal aumentam a cada dia, assim como ontem e anteontem. Juntos, damos ao canal o peso e o alcance que precisamos para sobreviver neste mundo da mídia. Vamos continuar. Putin anuncia novamente uma zona de amortecimento ao longo da fronteira norte da Ucrânia. Ele quer estabelecê-la aqui. Vamos ver as duas últimas zonas de amortecimento. Esta é a primeira. Uma vez em Kharkiv, você vê a cidade aqui na imagem, no canto inferior esquerdo. Tudo isso está dentro da área vermelha, que deveria ser parte da última zona de amortecimento. Então, até aqui embaixo, no rio Siversky Donetsk, incluindo Kharkiv. E claro, também uma ligação aqui com o restante da frente leste para que se pudesse conquistar toda essa curva para si. Era isso que os russos planejavam. Por que eles queriam fazer isso? Simplesmente pelo fato de que toda vez que os russos atacavam uma cidade ucraniana, os ucranianos geralmente disparavam foguetes múltiplos aqui em Belgorod, muitas vezes também com outras armas de artilharia, como uma forma de retaliação. Os russos buscavam evitar isso criando uma zona de amortecimento, forçando a artilharia ucraniana a recuar mais para o interior do país. E tão longe que ficaria fora do alcance dos drones russos, que na época era de cerca de 20 quilômetros, e também fora do alcance para poder atingir Belgorod. Eles não conseguiram fazer tudo isso, a única coisa que conseguiram foi conquistar esse grupo de vilarejos aqui. E também o norte de Volchansk, mais ou menos. O norte é tudo isso aqui acima dessa linha verde tracejada. A gente vê que aqui ainda tem uma grande parte controlada pela Ucrânia, mas os combates aqui continuam acontecendo. A segunda zona de amortecimento fica um pouco mais a oeste, bem aqui em cima. Lá é exatamente o mesmo jogo. Era mais ou menos isso aqui que eles queriam conquistar ao longo da linha vermelha tracejada, incluindo a cidade de Sumy. Isso ocorreu porque, na época, os ucranianos conquistaram uma área quase do tamanho de Berlim. Você talvez se lembre dessa enorme extensão que pudemos ver aqui quando os ucranianos invadiram a região de Kursk. Depois foram repelidos com a ajuda dos norte-coreanos. E os russos aproveitaram o momento e conquistaram as áreas marcadas em vermelho aqui, incluindo essas áreas marcadas em azul, que os ucranianos já conseguiram reconquistar. Desde então, esse trecho e o restante da linha de frente estão praticamente parados. Ou seja, tiveram grandes ambições, mas em ambos não foram longe. Acho que uma terceira zona de amortecimento vai ter o mesmo destino que as duas primeiras. No total, pode-se estimar grosseiramente que nas duas tentativas da última zona de amortecimento até agora, houve cerca de 50 mil a 60 mil baixas atribuíveis. Do lado russo, esse número é bem maior que o divulgado principalmente em Volchansk. Essas batalhas foram, na verdade, as mais sangrentas de todas nas duas zonas de amortecimento. Aqui vimos, pela primeira vez, os russos enviarem soldados inválidos de volta ao ataque, mandando pessoas com muletas para o combate. E como aqui se acumularam muitas reclamações de que o equipamento deles foi retirado e que eles foram enviados para o combate praticamente como uma infantaria muito leve, para se moverem mais rápido e, entre aspas, evitarem drones ucranianos. Por isso, as grandes perdas. Putin pode ter se expressado mal e talvez não queira criar uma nova zona, mas apenas ampliar as duas já existentes. Mas aqui já existem unidades ucranianas e elas já vêm se entrincheirando nos últimos anos. Portanto, será novamente um investimento alto caso tentem expandir ainda mais aqui. A aviação russa continua sob pressão. Dados oficiais apontam crescimento nos incidentes graves. 8 acidentes e 12 mortos em 2023. 17 acidentes e 37 mortos em 2024. E só em 2025 já houve mais de 4 acidentes com 53 mortos. Aqui falamos realmente de acidentes. Inclui erros dos pilotos, falhas técnicas e falta de manutenção por ausência de peças, que possibilitam esses acidentes. Outra causa mencionada são treinamentos inadequados e falhas na documentação, com foco especial nas companhias aéreas regionais. A situação no transporte aéreo de carga é especialmente grave, com o número de cargueiros operando reduzido pela metade desde o início da guerra.
Atualmente, só cerca de 28 aviões voam pela Rússia. São principalmente antigos Ilyushin, 76. Muitos estão parados por falta de peças devido às sanções. Isso está sendo sentido novamente. O volume de carga caiu para menos de 1/5 do anterior. Modelos como Ilyushin 112 e Ilyushin 212 quase não são fabricados. O Ilyushin 76 modernizado ainda tem problemas. Para evitar o colapso, o setor exige urgentemente medidas. Prevê-se ampliar a vida útil da fuselagem e motores, autorizações mais rápidas e subsídios de até 10 bilhões de rublos por ano que o Estado russo atualmente não possui. Também de cinema com jornais adaptado para o formato de inverno, incluindo a votação sobre a ajuda militar para a Ucrânia. A administração Trump nem sequer informou Berlim antecipadamente sobre a suspensão de determinadas entregas de armas. Até pouco tempo atrás, havia uma troca 24 horas por dia, 7 dias por semana com os contatos americanos. Segundo o nosso general, a conexão foi cortada. Isso dificulta a coordenação imediata, o alinhamento e a priorização das entregas. E justamente isso numa fase em que Kiev depende de apoio previsível. Veja só, os russos conseguiram, eles estão em Pokrovsk e erguem sua bandeira. Com isso, eles conseguiram conquistar a cidade, e desta vez de verdade, porque já tinham afirmado 10 vezes antes que tinham conquistado a cidade. Ou será que não conseguiram de novo? Vamos simplesmente assistir ao vídeo correspondente. Se os russos se dedicassem ao menos um pouco assim para vencer a guerra, já teriam encerrado a chamada Operação Especial há muito tempo. Se sim, acredito que a Rússia teria vencido essa guerra em 2 meses, se eles não dessem tantos tiros no próprio pé. E nisso, a culpa é toda deles mesmos. E essa também foi a grande sorte dos ucranianos na fase inicial da guerra, quando o apoio militar ainda não era tão grande quanto é atualmente. Mesmo que esse apoio seja insuficiente. Felizmente para os ucranianos, as habilidades deles estão mais na edição de vídeos e na disseminação de notícias falsas do que nas habilidades no campo de batalha. É para isso que você conta comigo. Veja o mapa da situação. Vamos seguir até Pokrovsk e deixar de lado o extremo norte e as 2 zonas de amortecimento. Em uma área onde há muitas subunidades de ambos os lados e onde ainda estão ocorrendo combates muito intensos. Temos aqui 3 localizações reais de bandeiras do lado russo. São aquelas nos alfinetes azuis, então basicamente aqui, aqui e aqui. Eu marquei as 2 de cima como dominadas pelos russos. Se os russos não estivessem lá, uma bandeira dessas não duraria horas, certo? Como disse, os relatos atuais de bandeiras estão nesses 3 alfinetes azuis, como mostrado aqui. Sobre esse relato, posso dar o selo de qualidade de tática de alerta, mas não pelo que foi mostrado antes no vídeo. O que não consigo ou nem quero entender é porque tantos canais no YouTube que espalham informações falsas diariamente têm tanto alcance e ganham tantos inscritos. E estamos falando de pessoas que têm 800, 900 mil inscritos e ganham 2, 3 mil a mais por dia. O grupo pró-Rússia parece mais disposto a se inscrever ou dar sua atenção para coisas que querem ouvir, em vez daquelas que comprovadamente estão acontecendo. Como disse, não gosto de me repetir nisso. Mas o lado russo principalmente no que diz respeito à guerra midiática e também ao apoio nessa guerra midiática, muito superior ao outro lado. No setor de Liman, um grupo de assalto russo tenta, sob forte neblina e em motocicletas, atacar as posições das tripulações de tanques da 66ª Brigada Mecanizada romper. Os defensores ucranianos notaram a aproximação a tempo e barraram o avanço com minas expostas e uma emboscada. 12 soldados em motos foram eliminados. Os demais recuaram.
Os russos quase sempre aproveitam a neblina ou o mau tempo para avançar, já que drones muitas vezes não podem ser usados nessas condições. Mas ainda há a rainha do campo de batalha, a infantaria. O vídeo completo está disponível no meu canal do Telegram. Perto da costa turca, o cargueiro russo Volga 2 teve que lidar com um ataque de drone, pois isso foi relatado a cerca de 130 quilômetros da terra firme. Ninguém se feriu. O navio segue sozinho para o porto de Sinop e não está afundando. Não se sabe quem fez o ataque e há informações contraditórias sobre a rota. A autoridade marítima turca fala de uma rota da Rússia para a Geórgia, mas a agência Triveka fala de um curso para Mersin. Ankara notificou todas as autoridades relevantes, incluindo as ucranianas, e alertou que ataques a navios mercantes no Mar Negro são inaceitáveis. O incidente integra operações ucranianas com drones navais contra petroleiros sancionados, com as quais Kiev busca pressionar o setor petrolífero russo. A base do regimento Ashmad, na Chechênia, foi atacada novamente este mês, após sofrer ataque no mês passado. E eu ainda disse que agora seria preciso deslocar a defesa antiaérea para lá, para proteger esse alvo de prestígio. Aparentemente, isso não foi feito. No final, vamos ouvir uma breve citação de Trump. Acho que a Rússia quer que isso acabe. Acho que há uma boa chance de chegarmos a um acordo, disse Trump. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que Putin ordenou equipar as tropas russas na Ucrânia para operações de combate no próximo inverno. Deixe isso te impactar. Já está claro para nós que Trump não tem uma visão clara da situação e que os russos não querem acabar com a guerra ou não querem encerrá-la, em outros termos. O que me interessa mais é como eles vão equipar quase 1 milhão de soldados para o inverno agora. Tem uma boa citação de Peskov. A Rússia quer negociar a paz, mas antes precisa cumprir todos os objetivos da operação especial. Imagine se Hitler dissesse que negociaria a paz, mas só após atingir todos os objetivos da guerra. Meio confuso, mas ao menos honesto. Agradeço aos membros do canal da equipe ALGOR e ao Tenente Coronel Renek. Obrigado por ouvirem. Inscrevam-se, curtam, comentem e até o próximo relatório.